Bem-vindo a mais um vídeo sobre ferramentas Google. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o Classroom. Vou estar falando sobre algumas opções que eu não falei nos vídeos anteriores, tá? Eu falei que eu ia encerrar no vídeo anterior, mas teve duas configurações que eu acabei esquecendo de falar sobre elas. Considero elas bem importantes. A primeira delas é a questão das notificações, tá? Quem trabalha com Classroom, quem tem várias turmas, tem muitos alunos, já deve ter passado por isso ou já deve ter tido esse problema de receber muita notificação muita notificação do Classroom por e-mail, porque o Classroom por padrão, tudo que é feito, toda interação no Classroom ele envia por e-mail. Então isso aí acaba não sendo legal. Se a pessoa tem uma turma com 40 alunos, ela vai receber 40, 50, 80 notificações aí, dependendo do fluxo da turma dela, tá? A segunda configuração é uma configuração também bem importante, e ela é meio complicadinha, ela é meio difícil de você remover, que é como que você remove a nota após uma atividade com teste. Então, por padrão, toda atividade com teste, os alunos recebem a nota, e nem sempre isso é bacana, né? Não só a nota, né? Acho que a nota nem é o principal problema. O principal problema é ele receber a prova ou a atividade com as perguntas que ele acertou, falando qual é a pergunta certa. Então, eu fiz a pergunta 1, eu respondi a opção A, só que a opção correta era a opção B. Então, ele fala isso. Então, nem sempre isso é legal. Às vezes você quer fazer algum trabalho com os alunos, você quer que eles façam um resumo em cima das perguntas que eles erraram, falando qual que é a resposta certa, e o Classroom vai lá e envia para o aluno qual que é a resposta correta. Então acaba inviabilizando, tá? Dá pra gente remover isso, não é assim um bicho de sete cabeças, só tem que tomar um pouquinho de cuidado e tem que saber os caminhos, tá? Então a gente vai acessar o Classroom novamente pela página da FAG, a gente vai lá em Webmail. A partir do Webmail, tá? A gente tem que levar em consideração se a gente está no e-mail correto, tem que sempre tomar cuidado. Quem trabalha com várias contas de e-mail aí deve saber que às vezes você clica, ele abre um outro e-mail. Aqui eu vou clicar no botão de Google Apps e vou lá no Classroom, tá? Vou abrir aqui a parte de turmas e é nessa parte aqui que a gente vai fazer a configuração das notificações, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer a notificação, eu posso fazer a notificação por turma ou eu posso fazer a notificação geral. Onde eu faço ela? Aqui no cantinho eu tenho esses três risquinhos, tá? Que é o botão de menu do Classroom, tá? Ele tem várias opções, eu já falei sobre elas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa aba de configurações, tá? Então, eu falei sobre ela anteriormente, porém eu não expliquei linha por linha. Então aqui, normalmente o Classroom vem com tudo ativado, tá? Eu vou ativar tudo aqui e vou explicando. Então aqui eu posso colocar uma foto de perfil normal, né? Não tem diferença nenhuma, não tem nada de anormal aqui. Só que aqui na parte de configurações tem a questão que eu estava comentando com vocês, tá? Eu tenho aqui um checkbox, né? Eu tenho um botãozinho que eu posso habilitar ele ou não, tá? Quando eu desabilito esse botão, eu removo todas as notificações que eu vou receber de todas as turmas, indiferente se eu estou inscrito ou se fui eu que criei aquela turma, tá? Então eu removo tudo. Eu não acho essa opção bacana, mas vai de cada um. Então eu prefiro deixar ela habilitada e vim aqui descendo. Eu posso vir aqui em comentários, tá? E posso remover o que eu quero. Eu, por exemplo, não acho viável receber um e-mail a cada comentário que eu tenho no Classroom. Então eu posso desativar tudo. A partir de agora eu não recebo e-mail mais, tá? Aqui eu tenho duas outras opções, tá? As turmas nas quais você se inscreveu, que são aquelas nas quais eu sou aluno, e as turmas nas quais eu criei. Suas turmas são aquelas que eu sou o professor, tá? Então, como aluno, eu acho interessante eu deixar todas as notificações. Porém, eu não acho interessante eu, como professor, receber toda a interação dos alunos, senão eu vou receber muito e-mail, tá? Então, eu posso desabilitar cada uma delas, tá?
Tem outra opção bacana aqui embaixo, que é essa daqui, ó, notificação das turmas. Eu posso selecionar qual turma que eu quero que notifique. Por exemplo, eu posso tirar a turma Q, tá? Então a turma Q ela não vai me notificar mais. Eu posso tirar a turma de fisioterapia e posso deixar a turma de direito, tá? Tudo bem, tirei a notificação, deixei a notificação de direito. Só que eu tirei aqui em cima para que eu receba a notificação das turmas que eu sou professor, e eu sou professor da turma de direito, ou seja, eu não vou receber nada, tá? Então eu continuo sem receber nada, tá? Aqui em cima eu coloquei que eu quero receber a notificação das turmas que eu me inscrevo, porém, aqui eu desabilitei, ou seja, eu vou receber de qualquer forma, tá? Então, porque aqui em cima está habilitado, então ele vale o que você colocou primeiro aqui em cima e depois aqui embaixo, tá? É uma extensão. Vamos lá, eu vou habilitar aqui, eu vou deixar habilitado, eu prefiro deixar habilitado aqui embaixo e aqui em cima eu mudar as configurações, né? Mas vai de cada um. Então, essa seria a parte de notificações que eu queria passar para vocês. Como que eu removo notificações, tá? A segunda parte que eu queria passar para vocês, a gente vai voltar lá nas turmas e a gente vai lá na aba de atividades. Eu vou selecionar uma turma e vou em atividades, tá? Eu tenho duas atividades. Eu tenho essa atividade 3, que é um formulário, né? Esse formulário, ele tem aqui, eu já respondi ele. Depois que eu respondo, eu tenho essa opção, ver pontuação, tá? Então eu posso clicar aqui e posso ver a pontuação que eu tenho. Eu tirei 25 pontos, tá? E desses 25 pontos, eu posso ver o que eu acertei e o que eu errei. E eu posso ver a opção correta e a opção certa, tá? Ele me fala qual que é a opção correta, tá? E isso acaba sendo inviável, tá? Ou em muitos casos você não quer isso, você quer remover isso. E aqui eu tenho um outro formulário que eu criei, que é esse 1 aqui. Esse 1 também ele já está respondido, até fica mais fácil, tá? Vocês podem ver que ele não tem essa opção, ele não me dá a opção de ver a pontuação, ver as opções corretas, as opções incorretas, tá? Então essa é a diferença entre um e o outro, tá? Como que eu faço isso? Quando eu vou criar uma nova atividade, eu venho criar e venho atividade com teste, tá? Lembrando que eu não posso fazer essas alterações depois que eu já criei o formulário, depois que eu já enviei a atividade. Só posso fazer antes, tá? Então eu vou criar aqui a atividade no título A, vou colocar um A ali na introdução e vou vir em Blank Quiz. Quando eu venho em Blank Quiz, ele aparece aqui pra mim, eu vou trocar o nome dele só para conseguir diferenciar. Eu vou colocar um 3 aqui, e vou vir nas questões. Vou colocar duas questões, tá? Uma questão com 5 opções, vou colocar aqui a chave de resposta e vou colocar que essa opção vale 50, tá? Concluo ela, venho na próxima, coloco aqui, vou colocar uma caixa de seleção, né? Vou colocar mais 5 opções, vou vir na chave de resposta, vou colocar que a opção 2 e 3 estão certas e vou colocar que ele vale mais 50 pontos. Vou colocar em concluído. Até aqui normal, tudo bem, até aqui vocês já viram no vídeo anterior, tá? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse botão de configurações, tá? Lá em cima do lado do botão enviar. É aqui que vocês vão mexer no formulário. Lembrando que esse botão de configurações ele vale por formulário. Então, cada formulário que eu fizer, eu vou ter que alterar essas configurações. Tem como eu deixar uma configuração padrão para todo formulário novo eu criar assim? Não, não tem. Ele vai criar sempre com essas configurações padrões, tá? É meio chatinho, mas é limitação do Google, tá? Então eu vou clicar aqui, configurações. Aqui eu tenho uma série de configurações que eu posso estar fazendo, tá? Tem umas bem bacanas aqui, é só dar uma olhadinha. Tem essa questão de coletar endereços de e-mail, que eu acho legal, deixar habilitado. Tem essa editar após envio, que eu acho que tem que deixar ela desabilitada, que tá certo, tá? Mas eu quero chegar aqui nesse menu de testes, tá? Nesse menu de testes a gente tem duas opções bem bacanas aqui para vocês, que é essa opção de liberar nota. Normalmente quando você termina um formulário, o Classroom ele já envia a sua nota, então você já consegue ver qual que é a nota que você tirou. Nem sempre isso é viável, porque às vezes a nota não é uma nota real, tá? Então você pode tirar. O aluno termina o teste, ele não sabe a nota dele. Ele só vai saber a nota quando você enviar a nota para o aluno, tá?
E aqui embaixo aquela opção que eu tinha comentado com vocês, que é a opção dele poder ver as perguntas corretas e as erradas, tá? Então eu posso colocar as três, ele vai ver as corretas e as erradas, como vocês viram. Eu posso tirar as três, então ele não vai ver nada, ele só vai ver a nota dele depois quando eu devolver, tá? Ou ele pode ver os valores das questões e as questões erradas, que eu acredito que seja mais viável, porque aí ele pode ver o que ele errou e ele pode tentar trabalhar em cima disso, tá? Vocês podem cobrar um trabalho dele, vocês podem cobrar para ele refazer e assim por diante. Então eu vou salvar, tá? Ele já salvou aqui em cima, eu vou fechar. Fechei. Aqui eu vou fechar, né? Como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Se vocês quiserem saber por que, pode assistir um vídeo anterior a este que ele vai estar explicando. E vou dar um adicionar, tá? Ele vai adicionar o formulário. Esse botão aqui é importante, vocês têm que deixar esse botão de importação de notas, senão vocês não conseguem importar as notas de forma automática e vocês vão criar. Vamos esperar um pouquinho. Ele criou essa A, tá? Com o Blank 3. Então eu vou abrir o Blank 3. Vocês vão ver aqui que eu vou responder, tá? E vou enviar. Sua resposta foi registrada, ou seja, ele não me deu a pontuação, ele não me deu nada, tá? Que é eu acho que a forma mais correta ou a mais funcional, tá? Eu sou aluno, como que eu vou receber isso? Vou abrir aqui como aluno, tá? Vou abrir uma nova aba, vou abrir aqui um outro e-mail que eu estou usando como aluno dessa turma em específico, tá? Então, eu sou aluno dessa turma, vou vir na atividade A, que foi a atividade que eu criei agora, vou vir aqui em formulário, vou colocar aqui opção 4, opção 3 e 4, e vou dar um enviar. Não posso ver, tá? Ou seja, eu não consigo ver o que eu fiz aqui. Ah, vou abrir a tarefa, tá? Ele vai me mostrar aqui é que aqui ele logou com outro e-mail, mas deixa eu logar com o e-mail que eu queria. Vou clicar em abrir a tarefa, ele não vai aparecer nada, tá? É que aqui ele já voltou para o e-mail anterior. Esse é a parte complicada da gente trabalhar com vários e-mails, tá? Então vamos lá. Ele não apareceu nada para o aluno. Vou lá, vou voltar como professor. Vou fechar tudo isso aqui para a gente não se perder. Vou vir aqui. Ah, eu tenho esse teste 3. Aqui eu tô como aluno. Ó, vocês podem ver que é aquele M verde. Aqui eu tô como professor. Então eu tenho um trabalho entregue. Eu tenho o trabalho do Leonardo entregue. Eu vou vir aqui, vou selecionar todos. Vou importar as notas. Ele vai fazer aquela autocorreção, né? Vai me dar a nota de cada um. Então aqui eu tenho os trabalhos, tá? O que foi, aqui eu tá vendo que tirou 0, tá? Ó, o Leonardo também tá sem nota ainda e vou devolver para ele, tá? Posso mandar um e-mail para o mini curso ou não, tá? Eu vou tirar esse mini curso aqui que é só para não receber um e-mail a mais. Aqui ó, os atribuídos. Tá, não, desculpa, esse mini curso aqui é o certo. O Leonardo não respondeu ainda e o mini curso foi o nota 0, que foi o que eu fiz agora. E vou devolver para ele. Devolvi para o Leonardo. Vou acessar novamente lá como mini curso com o Mzinho verde, que é o perfil de aluno. Vou acessar lá como aluno. O aluno ele vai vir na atividade A. Ele vai poder ver aqui que está com nota, tá? Como que ele faz para ver a nota? Ele clica em atividade e aqui ele tem os trabalhos dele, ó. Então ele pode clicar em cima desse blank quiz e daí ele pode ver, ó, ele ficou com nota 0 porque ele errou a questão 1, só que não tem a resposta correta, tá? Ele ficou com 0 porque ele acertou um pedaço da questão 1, ou seja, acertou uma, errou outra, ele anulou. Ele zerou a questão. Tem que acertar as duas para dar certo. Então, como vocês puderam ver, ele deu nota 0, ele não sabe quais são as questões que ele acertou, não deu aqui qual que é a opção correta, só mostrou para ele se ele acertou. Ele acertou, beleza. Mas não tem aqui, por exemplo, a opção 1 é a correta, a opção 2 é a correta, entendeu? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Como que vocês removem isso, tá?
Então, fica aqui essa minha dica de como remover essa questão de perguntas corretas, remover nota, remover remover a questão das notificações. Espero que eu tenha ajudado.